Agora sim, primeiro dia do Brain nesse lugar paradisíaco que é o Rio de Janeiro. Para quem ainda não viu o vídeo da chegada no Rio, como é que foi a tentativa de gravar conteúdo, já acompanha, porque o rolê até aqui foi grande. E eu preciso falar como é que está sendo esse primeiro dia. A primeira palestra foi dos especialistas em transtorno bipolar, Dr. Flávio Kapizinski, que é uma das maiores referências mundiais em transtorno bipolar. Falou-se muito sobre episódios mistos de transtorno bipolar. E o que é episódio misto? É quando o paciente ele tem sintomas tanto de ativação, agitação, irritabilidade, quanto sintomas depressivos. Eu posso ter um episódio misto depressivo com sintomas de agitação e eu posso ter um episódio de mania com sintomas depressivos. E esse é um ponto muito importante, porque o paciente que está em episódio misto, ele tem maior risco de suicídio e a gente precisa intervir de forma efetiva. E as opções de tratamento, a gente tem os estabilizadores do humor e os antipsicóticos. Os estabilizadores do humor depende muito de como que é o quadro desse paciente. Vocês já sabem que lítio não é a melhor escolha, por exemplo, um paciente que tem uma oscilação, uma ciclagem muito rápida. E aí a gente vai precisar nos antipsicóticos. E tem notícia boa, que são os novos antipsicóticos para transtorno bipolar. A gente tem a lumeterona, que é um medicamento que não tem disponível no Brasil, mas ele teve uma eficácia muito boa para a depressão bipolar. Eles falaram sobre o uso da ketamina e os seus derivados, então a esketamina, no tratamento da depressão bipolar. Sim, já tem alguns estudos, não são grandes estudos, mostrando que parece que sim, a gente poderia usar num paciente com depressão bipolar, desde que esteja com estabilizador do humor, a esketamina ou a ketamina. Além disso, avaliar os pacientes com transtorno bipolar refratário, né? E o Dr. Kapizinski falou sobre a clozapina, que é um antipsicótico que pode ser sim usado no transtorno bipolar e às vezes até em dose mais baixa, para estabilizar, melhorar um pouco o humor. E em pacientes mais graves, sim, aí a gente usa em dose alta. Lembrando que a clozapina a gente tem que ter todo o cuidado de fazer o hemograma, fazer um controle, mas é sim uma ótima opção que se usa pouco, mas em pacientes refratários talvez seja uma ótima alternativa. Depois dessa aula de transtorno bipolar, que foi super completa, falou-se sobre sono. Então, uma palestra com um dos maiores especialistas, um dos pesquisadores que mais publica sobre sono no Brasil. O que é o sono? Por que a gente precisa dormir? O sono não REM é aquele sono que é o primeiro sono. E o sono REM é onde tem a atonia muscular total, onde a gente vai ter os sonhos e a importância da gente atingir o sono REM. O sono REM ele é fundamental para a gente ter a produção de hormônio, para a gente ter a nossa questão da imunidade. Que até ele falou, foi muito legal, sobre os mamíferos. Os mamíferos dormem, todos os mamíferos dormem e eles sim também sonham. A gente acha às vezes que o cachorrinho não está sonhando sim. E a questão da privação de sono. Algo interessante que ele falou foi que a privação de sono aumenta neurônios dopaminérgicos e aí a gente tem uma ativação. E quando a gente vai pensar em transtorno bipolar, o que acontece com os pacientes com transtorno bipolar? Eles não dormem. Então o paciente fica em privação de sono e ele fica cada vez mais agitado. E isso a longo prazo é tóxico para o nosso cérebro. Então a importância de dormir. Precisamos dormir bem. As pessoas usuais dormem de 6 a 8 horas. Tem pessoas que dormem menos de 6 horas e ficam bem. E tem pessoas que dormem de 9 a 11 horas e ficam bem. E aí o que ele falou? Quem dorme muito tem uma qualidade de vida pior daquele que dorme menos de 6 horas, por incrível que pareça. Então, dormir demais também não é bom. E a última palestra da manhã foi de um tema importantíssimo, especialmente neste mês de junho, saúde da comunidade LGBTQIAP+. Teve uma mesa inteira. Eu acho que foi o primeiro congresso que eu fui que a mesa inteira ela era falando sobre esse tema. A doutora Carmita Ábedo, que é uma referência brasileira da questão de sexualidade, orientação, gênero, falou brilhantemente sobre essas questões, principalmente sobre educação sexual. E aí ela trouxe um estudo que mostra que educação sexual não aumenta o índice de iniciação sexual precoce. Pelo contrário, a gente diminui o risco de abuso. E a educação sexual ela começa dentro de casa. A gente precisa entender e falar com essas crianças e adolescentes e principalmente trazer essa conversa, tirar as dúvidas, explicar, saber o que é orientação de gênero, o que é identificação. A gente precisa conhecer e diminuir o estigma com empatia. A doutora Carmita é sempre fantástica, a aula dela foi ótima. Além disso, teve uma outra aula que falou sobre crianças trans. É um tema super polêmico. O palestrante ele trouxe do viés da cultura, dos filmes, da música. Trouxe até um clipe da Madonna de 1986,
para mostrar que já se falava sobre essa questão de identidade de gênero. E a Madonna continua, inclusive, chocando, né, sobre questões de orientação sexual, identidade de gênero e da importância da representatividade. E encerramos com a palestra falando sobre Billy Elliot, que é um filme, um musical de um menino que mora na Inglaterra e que se apaixona pelo balé. Né? E aí todos os desafios, lidar com esse não padrão, né? De tu fazer algo que não é esperado pela sociedade e da importância da gente discutir isso. Será que a gente já passou o tempo de falar sobre isso? Não, a gente precisa falar cada vez mais sobre a afirmação, sobre as pessoas poderem ser quem elas são, sem sofrimento, com mais acolhimento e menos julgamento. As palestras da manhã já foram ótimas, mas eu tô super animada porque tem palestra falando sobre raiva, emoção, você sabe que eu adoro falar sobre esse tema. E além de tudo, vai ter palestra sobre psicodélicos, um super tema dentro da psiquiatria. Vou pra palestra que já tô quase atrasada e depois eu volto para contar mais para vocês. Encerrando o primeiro dia do congresso, super cansada. À tarde, as palestras foram diversas, mas eu consegui assistir 3 principalmente sobre emoções. Então, o Dr. Daniel Barros, que é um dos psiquiatras que mais fala sobre emoção, tem livro lançado, ele veio falar da raiva. E a raiva, ainda mais eu que estudo DBT e vocês sabem, ela é uma emoção super importante. E ela é uma emoção que a gente tem quando a gente se sente injustiçado. E aí ele falou sobre essas questões e que a raiva ela existe em outras espécies e como que a gente lida com isso. Inclusive falou sobre a vingança, de que parece que é uma sensação de bem-estar porque ela nos ativa o sistema de recompensa. Quando a gente se vinga de alguém, mesmo que a gente tenha prejuízo, como que a gente tem que lidar com essa emoção? Porque se a gente age através da raiva, eu posso até ter um impulso. O meu córtex pré-frontal, a minha racionalidade, ela vai estar prejudicada. Então a raiva tem que servir para te impulsionar, mas não para decidir o que você vai fazer com isso. A outra palestra sobre emoção foi um psiquiatra que ele contou a história dele para lidar com ansiedade numa situação de doença. E ele falou uma coisa bem interessante, que foi do quanto a gente estar com alguém que a gente ama e essa pessoa está com dor, ativa o nosso sistema de dor também. Que quando uma pessoa que a gente gosta está tomando, por exemplo, um choque num teste e ela segura a nossa mão, ela sente menos dor. Então, como as relações impactam em como os nossos circuitos cerebrais lidam com as coisas. E como a dor impacta no humor e o humor também impacta na dor. Se eu tenho mais dor, eu vou ter pior humor. E se o meu humor tá pior, eu também vou sentir mais dor. E aí teve a palestra de psicodélicos. Pelos estudos, pelo que eles falaram, a notícia não foi tão animadora assim. Foi falado sobre o MDMA, que estava sendo usado, testes, né, para avaliar ele no uso do TEPT grave. E o FDA, que é a agência reguladora americana, não aceitou usar o MDMA como um tratamento para o TEPT e bloqueou isso, né, porque diz que os estudos ainda não são consistentes, ainda não é efetivo para a gente poder usar. Além disso, da psilocibina também ainda não tem estudo suficiente para poder dizer que ele, olha, é efetivo para a depressão, mas é um potencial. E todos esses estudos, eles esbarram em algumas questões, como, por exemplo, a questão do paciente saber que está tomando o psicodélico ou não. Porque o placebo, quando o paciente toma o placebo comparado com o psicodélico, normalmente eles sabem que eles estão tomando ou o placebo ou o psicodélico, porque é muito difícil de simular um efeito do psicodélico. E isso é algo que afeta o resultado, né? Então, por isso que os estudos ainda vão precisar melhorar para a gente poder ter evidências consistentes e poder usar isso na nossa prática clínica. Então esse foi o resuminho dessa segunda parte aí, espero que vocês gostem. Amanhã tem mais, então, e seguimos aqui agora, a hora de aproveitar um pouco também, né, porque depois do dia inteiro de estudo, bora curtir.